Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o começa com e termina com. Começa com seria esse símbolo aqui, ó, o circunflexo, logo no início da minha expressão regular. E daí, veja bem, não confunda com esse sinal aqui. Eu acho que eu te falei isso na aula anterior, provavelmente você pode confundir. O que está dentro dos conjuntos aqui sempre é negação. Então, sempre que você vê o circunflexo dentro de um conjunto, quer dizer que eu estou negando a coisa que está dentro do conjunto. O circunflexo sozinho, negação aqui, o circunflexo sozinho no início da expressão, quer dizer começa com. E tem também o sinal de termina com. E daí, isso aqui na verdade é bem simples. Eu até deixei pronto aqui, eu já coloquei aqui na nossa base, em algum lugar aqui, isso daqui, ó, que foi o CPFs2, para a gente testar uma outra flagzinha que a gente pode utilizar também. E a gente já testa isso aqui, mas eu quero te mostrar só o comportamento aqui. Então eu vou pegar um desses CPFs só aqui por enquanto. Vou colocar aqui const CPF igual a isso daqui. E daí vou roubar a minha expressão regular que a gente fez aqui para validar os CPFs aqui, certo? Então, olhando aqui, ó, const CPF reg exp igual a isso daqui. Não, essa é a expressão regular, beleza? Quando eu tenho dessa maneira aqui, ó, geralmente isso pode vir de inputs que o usuário digita em algum lugar lá no meu site, por exemplo. Se eu tenho algum texto que vem exatamente o que eu preciso, eu posso validar falando que começa com, né? Porque a gente sabe, quando a gente estava testando os CPFs nas aulas anteriores, a gente sabia que o CPF estava no meio de um texto. Então, nesse caso em específico, não tem como a gente falar que o nosso CPF começa com isso, porque a nossa expressão regular vai precisar saber o que tem antes do CPF para ela descobrir se isso aqui é um CPF, isso aqui é um CPF. Nesse caso aqui em específico, que eu estou te mostrando aqui da aula 7, a gente teria um campo onde o usuário digitaria a coisa e a gente sabe exatamente que o que o usuário digita é o CPF. Então, não vai ter nada antes do CPF, nada depois do CPF. Então, aqui é um caso perfeito onde a gente poderia falar isso daqui. Ó. Deixa eu pegar o meu CPF.match, só para a gente testar o CPF aqui e mandar a minha expressão regular para a gente ver o que ele vai encontrar. Então, executando. Ele encontrou exatamente o meu CPF aqui, né? Nesse caso em específico, eu poderia vir na minha expressão regular e para garantir que ela vai funcionar perfeitamente, eu poderia colocar um começa com, e aí aqui, nesse local que eu estou falando, olha, a minha expressão regular não vai ter nada antes dela, qualquer coisa que tiver antes, eu já te explico certinho, mas deixa eu executar isso aqui. Vai continuar funcionando e eu posso vir no final dela, antes do fechamento dela e falar que ela termina com isso daqui. Beleza? Então, executando. Agora eu encontro o meu CPF. Mas agora, essa expressão regular aqui, ela já não valida, não encontraria CPFs no nosso texto. Se eu pegasse esses CPFs aqui, ó, e tentasse dar um match no nosso texto aqui, ó, você vai ver que no nosso texto ela não vai encontrar nada mais, justamente por isso. Ó. Se você observar, eu falei que a minha expressão regular precisava começar com números aqui, aí ter um ponto, e aí tudo que a gente falou anteriormente, falei também que ela precisava terminar com 2 dígitos aqui, dessa maneira. Então, executando. Sem o começa com e o termina com, ela encontra todos os CPFs no nosso texto anterior que eu te mostrei. E agora, se eu colocasse o começa com e termina com aqui no nosso CPF aqui, ó, aliás, aqui no nosso texto não vai encontrar, eu já te mostrei, mas aqui no nosso CPF ela vai continuar encontrando normal. Não funcionaria se eu tivesse, deixa eu tirar isso aqui, foi só para te exemplificar, não funcionaria se eu tivesse um espaço aqui antes desse CPF, ó, por exemplo. Já não funciona mais, tá vendo? Qualquer coisa que eu tivesse aqui antes desse CPF. Então, isso aqui deixa a minha expressão regular bem mais precisa, mas também deixa a minha expressão regular mais, assim, não funcionaria em todos os casos, né? No caso, especificamente do que eu tô te falando aqui. Se tiver qualquer coisa antes aqui, ó, ou qualquer coisa depois, não funcionaria. Então, o que a gente pode entender disso?
isso aqui é perfeito para validar um campo de formulário, certo? Quando o usuário vai lá, digita, por exemplo, tem lá um formulário grande, aí tem um campo de CPF, o usuário precisa digitar o CPF válido. Se ele digitar qualquer coisa que não for um CPF, por exemplo, se ele colocar um espaço antes do CPF, isso já se tornaria um CPF inválido e a gente falaria alguma coisa para ele, certo? E aí a gente poderia utilizar qualquer uma dessas funções com isso daqui, beleza? Uma outra coisa disso daqui é que a gente tem uma outra flag que modifica o comportamento disso daqui, porque esse começa com e termina com, ele vai começar, deixa eu voltar aqui, ele vai começar aqui, certo? A minha expressão começa aqui, a minha string, né, no caso, começa aqui e terminaria aqui, beleza? Eu tenho um outro modificador que seria esse aqui, ó, o M, que seria multiline. Esse M aqui, essa flag aqui no caso, né, que viria aqui junto com G aqui, por exemplo, essa flag vai mudar o comportamento do começa com termina com. Agora, quando eu mando essa flag M, ela vai falar assim, ó, ao invés de começar aqui e terminar aqui, ele vai checar por linha. Então, a cada linha vai ter começo e fim de linha. Então, essa aqui seria uma linha só com /n. Essa linha começaria aqui e terminaria aqui. Essa outra linha começaria aqui, terminaria aqui e assim por diante. Então, dá uma olhada nessa expressão aqui, ó, que eu tenho vários CPFs. Isso aqui, ó, começaria aqui, terminaria aqui. Começaria aqui, terminaria aqui e assim por diante. Então, vamos testar essa flag multiline com os CPFs 2 aqui. Então, vou pegar aqui. E aí eu já mandei a flag multiline aqui. E aí, executando, ó, você está vendo que mesmo eu tendo vários CPFs no meu texto aqui, tem um deles aqui, deixa eu dar um log nele para você ver. console.log, CPFs 2. E aí a gente não precisaria desse CPF aqui mais, mas deixa ele ali, né, só para ter como referência. Então, executando aqui, ó, a gente tem esses CPFs linha por linha aqui. Ó. Esse CPF de válido de baixo aqui, ele é inválido, né? Tá vendo aqui? Tudo inválido aqui. Então, por isso ele não apareceu. Mas aqui a gente vê que o primeiro apareceu, o segundo apareceu, o terceiro apareceu. Por quê? Porque ele está fazendo match na minha expressão a cada linha. Então, ele começa aqui na primeira linha da minha expressão e checa até o final. Então, essa expressão começa nessa linha e termina aqui. E aí ela começa nessa outra linha e termina aqui. Começa nessa outra linha e termina aqui. Justamente por conta dessa flag M que eu mandei. Se eu não tivesse enviado, ele não acharia mais. Você está vendo aqui? Se eu volto ela, agora ele começa a encontrar de novo os CPFs que a gente está buscando. Beleza? Então, a gente tem esses caracteres de começa com, perfeito para validar campos de formulário, porque aí lá no campo a gente não vai ter texto nem antes nem depois. E a gente tem também esse cifrão que é o termina com. Então eu especifico aqui começa com alguma coisa, aqui termina com isso aqui. Na verdade, o que eu estou falando aqui basicamente é a minha expressão tem que ser exatamente isso daqui. Nada antes, nada depois disso daqui. Beleza? E aí, quando você quiser checar, por exemplo, algum arquivo de log que tenha várias linhas e você quer fazer uma expressão por linha, você pode utilizar essa flag multilinha, que aí esse começa com e termina com vai ser o começo e o fim de cada uma das linhas. Dessa maneira aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!